Hoje eu vou te ensinar como copiar qualquer coloração de uma foto para outra usando o Photoshop. Então, vamos lá! Então vamos lá, pessoal, a gente está aqui no Photoshop, eu tenho duas fotografias aqui, ó. Então eu tenho essa primeira fotografia com esse casal, que tem essa coloração mais alaranjada, né, as sombras um pouquinho opacas. E eu tenho essa outra fotografia aqui, que não tem a mesma coloração, a fotografia com um pouquinho mais neutra, as cores estão um pouquinho mais fiéis, digamos assim. E a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar essa coloração aqui para essa foto, com alguns passos. É bem simples, mas qualquer coisa pega aí um papel e caneta para você anotar, porque depois se você repetir umas 2, 3 vezes, você vai ver que não tem segredo nenhum não. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vou abrir a foto que eu quero extrair a cor, que no caso é essa daqui, e eu preciso fazer duas coisas nela antes da gente passar para a próxima foto. A primeira delas é a seguinte, a gente vai aqui em Arquivo, Exportar e Salvar para web, né? Ou se você tiver aí com Photoshop em inglês, Save for Web. Poxa, mas salvar para web, para que a gente vai usar isso? Bom, muito simples. Aqui dentro a gente vai escolher a opção PNG 8 e tá vendo que ele vai gerar para mim aqui uma tabela de cores? Essa tabela de cores, eu vou até tirar o zoom aqui da foto pra gente ver melhor, ó. Essa tabela de cores, ela é a tabela que mostra um panorama de todas as cores que ele está encontrando nessa imagem. Eu preciso extrair, mas eu só preciso extrair 3 cores. Então eu vou vir aqui em cores e vou colocar aqui, ó, 3. A imagem vai ficar meio feia assim mesmo, porque ele pegou toda a coloração e deixou apenas 3. Que cores são essas? Então eu tenho a cor mais clara da imagem, uma cor mais escura e uma cor média. Ou seja, eu só preciso desses 3 tons. Então o que eu vou fazer? Com essas 3 cores, a gente vai vir aqui do lado, ó, vai clicar na listinha e vai escolher salvar tabela de cores, lá embaixo, ó. E aí a gente vai salvar. Eu vou pegar aqui, vou salvar onde estão as minhas fotos. Vou colocar aqui, ó, tabela mesmo. Salvar. Pronto, posso cancelar aqui. Agora eu preciso fazer uma outra etapa que é a seguinte. A gente vai criar uma nova camada aqui embaixo, uma camada vazia. Com a camada vazia eu vou pegar o pincel, que tá aqui, o brush, né, o pincelzinho. Então eu preciso garantir o seguinte, olha, vou vir com o botão direito, vou pegar essa opção aqui, ó, que é o pincel rígido, e vou deixar o tamanho dele por volta de uns 300, alguma coisa assim, pra ele ficar não tão pequenininho, tá? É importante a gente garantir aqui em cima, ó, que eu esteja no modo normal, porque se tiver qualquer outro modo que ele vai se comportar de forma diferente. Opacidade e fluxo em 100%. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o tom mais claro da imagem. O tom mais claro da imagem não pode ser branco, ou seja, essa região aqui em cima, que tá branca, não adianta eu pegar ela, porque eu preciso de cor. Branco não tem cor. Então, eu vou pegar aqui, ó, para copiar uma cor eu seguro o Alt ou Option. E aí eu vou pegar essa cor laranjada mais próxima possível aqui do branco, antes dela virar branco, ó. Eu vou descer um pouquinho. Então, clique aqui, peguei. Feito isso, eu ainda aqui, ó, na camada 1, eu vou colorir aqui, ó, uma faixazinha dessa cor. Vou até pegar um pouquinho mais de laranja, que eu achei que ficou muito claro. Então, ó, esse laranja aqui tá melhor. Agora eu vou pegar a parte mais escura da imagem. Então eu vou vir aqui no cabelo dela, bem aqui no escurinho aqui, ó, segurando o Alt ou Option, clico. Vou fazer uma coloraçãozinha aqui, ó. Agora eu tenho os tons mais claros, os tons mais escuros. Então agora a gente precisa selecionar os tons médios. Só que os tons médios é um pouquinho mais difícil a gente saber quais são eles olhando pela foto. A gente pode chutar, por exemplo, aqui na testa. Mas se eu quiser ter uma noção melhor desses tons, o que a gente pode fazer, ó? A gente vai desligar essa camada de cima aqui, a camada 1, e vai clicar na de baixo, que é a foto. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai em Selecionar, Intervalo de Cores. O intervalo de cores, aqui eu consigo, através dessa ferramenta, fazer seleção através de cores, brilhos, tons, às vezes até mesmo matiz da cor. Se a gente for aqui nas pré-definições em cima, onde está Selecionar, e eu clicar na listinha, eu tenho aqui, ó, tons médios. O que ele vai pegar em tons médios? Ele vai pegar todos aqueles tons que estão mais ou menos num alcance médio de brilho, né? Então aqui, ó, provavelmente o seu grau de seleção pode estar maior, a gente vai deixar ele no 0. E a gente vai abrir um pouquinho aqui, ó, para ele poder pegar o máximo de tons médios possíveis aqui, ó. Não pode ir muito para lá, se eu for para cá vai vir para o escuro, e se eu for muito para lá vai pegar tom claro. Então tom médio aqui, vou dar um OK, e ele vai fazer essa seleção pra gente. Aí a gente vai duplicar essa camada, ou seja, vamos criar uma outra camada com base nessa. E toda vez que eu duplico uma camada com uma seleção, ele vai duplicar só o que está dentro da seleção. Então para duplicar eu vou usar o atalho Ctrl ou Command J
E aí, ó, se eu desligar a camada de baixo agora, a gente vai ver só os tons médios selecionados. Só que aqui a gente tá vendo que tem várias tonalidades de cor, né? Eu tenho desde a pele dela até a camisa mais escura aqui. Eu quero uma cor só. Então, para que eu não fique perdendo muito tempo para saber qual cor é qual, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa seleção, então para poder selecionar o que tá aqui de novo, eu vou segurar o Ctrl ou Command e clicar na camada, clicar aqui no quadradinho da camada, ele vai fazer a seleção para mim. Eu vou lá em cima em filtro, desfoque, média. Quando eu faço isso, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar todas essas cores e vai gerar uma única cor, tirando a média de todas elas, que é o que a gente quer. Então eu tô aqui com esse tom médio, agora eu posso tirar a seleção com Ctrl ou Command D. Posso ligar as outras camadas de volta. E aí, ó, de novo na ferramenta do pincel aqui, ó. Cadê? A gente vai segurar o Alt e clicar no tom médio. E aí, vamos clicar na camada 1 aqui, ó. E vamos colorir aqui no meio. Então pronto. Agora eu posso desligar essas duas. Eu tenho aqui as 3 cores que eu preciso. Então a gente vai agora para outra fotografia, que é a que a gente vai colocar a coloração. E lembra daquela tabela de cores que a gente salvou lá no começo? Então a gente vai importá-la agora. E para isso eu preciso vir aqui em Janela e escolher a opção Amostras. Nas amostras aqui eu vou vir nesse cantinho e vou importar amostras. E aí eu vou lá onde eu salvei aquela tabela, vou aqui em fotos. E aqui embaixo eu preciso escolher tabela de cores, tá? Que é esse formato aqui, ó, ACT. Tá aqui a nossa tabela, eu vou carregar ela. Depois de carregada, a gente pode olhar aqui que em algum cantinho aqui embaixo vai ter aqui, ó, tabela. E aí lá dentro tem as nossas cores. Eu vou tirar esse painel, vou deixar ele flutuando aqui, porque eu vou precisar agora chamar outro painel, eu quero que os dois fiquem visíveis. Então agora que a gente já tem essas amostras aqui embaixo, ó, que é a nossa tabela, eu vou vir aqui embaixo e vou criar um efeito chamado mapa de degradê. O que é isso? Esse efeito, ele mapeia cores do lado mais escuro até o lado mais claro. Aqui ele tá até invertido, se eu quiser eu posso aqui, ó, reverter. Então olha só, aqui no canto esquerdo eu tenho as áreas escuras e aqui no canto direito eu tenho todas as áreas claras. O que eu colocar de cor aqui dentro, ele vai mapear do escuro para o mais claro. Então o que a gente vai fazer? Eu dou um clique aqui no meio e aí, ó, aqui embaixo eu vou clicar nesse primeiro quadradinho de cor, vou vir aqui onde tem cor, vou clicar uma vez e eu vou copiar a cor mais escura dessas 3. Então no caso aqui do meio, vou dar um clique nela, ele copiou. Antes de eu confirmar, eu preciso ver uma outra coisa. Eu preciso ver o brilho da cor, que é esse Bzinho aqui, ó. O brilho aqui é 20%. Então eu vou dar um OK. E aqui embaixo em localização eu vou colocar ele em 20, que é o referente ao brilho 20%. Agora eu vou criar um outro quadradinho aqui, é só dar um clique nessa área, vou lá embaixo na cor e agora a gente vai pegar os tons médios. Então eu vou vir até aqui, vou dar um clique nesse tom, que é o mais médio. Vou olhar aqui o brilho dele, ó, 67, vou dar um OK e vou colocar aqui 67. E agora a gente vai clicar nesse último quadradinho aqui, que é a última cor. Vou clicar na caixinha de cor e vou escolher a cor mais clara que ele encontrou. Nesse caso é branco, aí nesse caso não tem problema. Então a gente vai pegar aqui, ó, 100%. Então ele já está na sua posição 100%. Vou dar um OK. E vou ter que tirar aqui o reverter, porque como eu tinha revertido aquela hora, ficou estranho, né, as cores, ó. Então tira o reverter, tá mapeado, do ponto mais escuro até o ponto mais claro. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora eu posso fechar aqui, eu não preciso mais dessa caixinha. Então a gente vai aqui agora, nos nossos modos de mesclagem, nessa caixinha, com a camada mapa de gradiente, mapa de degradê selecionado. Vou clicar na listinha e vou escolher aqui, ó, luz indireta. E eu vou descer um pouquinho a opacidade, porque senão vai ficar muito forte ali as cores das sombras e tal. Então pronto, ó. Já deu uma pequena diferença, mas se a gente for comparar aqui, ó, não tá igual ainda. O que tá faltando aqui agora? A gente vai criar um outro efeito chamado curvas, ó. Então a gente vai vir aqui embaixo, clica nesse símbolo e vamos escolher aqui em cima, ó, curvas. A gente vai precisar aplicar nessas curvas aqui, a gente tem esses seletores aqui do lado, ó. Eles são referentes a ponto claro, ponto médio e ponto escuro da fotografia. Com esses seletores eu posso mapear determinadas cores para os pontos que eu quero. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir lá na outra fotografia. Lembra dessa camada que a gente desligou aqui embaixo, ó? A gente vai ligar ela, vai arrastar ela aqui, ó, clicar, arrasta lá pra cima, espera um pouquinho para a foto abrir, depois vai soltar aqui no meio. Eu preciso dessas cores de referência agora para fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui então nas curvas,
clica e clica no símbolo das curvas, ó, ele tem que estar com essa bordinha selecionada, porque senão, se você não fizer isso, você vai mexer na máscara da curva, que aí é uma outra história, a gente fala de máscara num outro vídeo. Então a gente vai pegar aqui o branco, né, ou seja, o ponto mais claro, 2 cliques, vou copiar essa cor aqui, que é a cor mais clara, vou dar um OK e não vou salvar como padrão, só vou usar essa vez. E aí eu vou tentar procurar aqui em cima qual que é o tom mais claro, mas que não seja exatamente no branco. Ó, eu vou chegar mais ou menos aqui, você pode segurar o mouse e ir passando, vou soltar mais ou menos aqui perto. Ó. Isso, pronto. Agora eu vou fazer isso com os tons mais escuros. 2 cliques. Vou pegar aqui, OK, não vou salvar. E vou clicar aqui numa área mais escurinha aqui no canto. Ó. E agora os tons médios, eu vou dar 2 cliques aqui. Vou pegar aqui no meio, OK. Não vou salvar como padrão. E aí eu vou vincar aqui na pele, procurar qual que é o tom mais médio. Eu posso ir clicando para ver, ó. Então, mais ou menos aqui no pescoço dele, ó. Pronto, eu acho que o branco aqui, o branco aqui dá pra gente dar uma mexidinha ainda lá em cima, ó. Não, vamos ver aqui. Eu quero um tom... um pouquinho aqui, pronto. Ok, posso apagar aqui agora. E olha só a diferença que fez, ó, antes, depois, ó. Eu posso ainda mexer aqui na opacidade de baixo, então se eu subir mais ou menos ele vai trabalhar essas cores aqui mais ou menos no centro. E eu posso também aqui nas curvas fazer um ajuste na curva RGB, ou seja, na curva dos 3. Então eu posso às vezes subir um pouco mais aqui, mexer no contraste. Aqui foi demais. E olha só, se a gente comparar as fotos, ó, a gente conseguiu copiar a cor de uma foto para outra. Então é isso, com essa técnica você consegue copiar qualquer coloração de qualquer foto. É claro que a gente precisa observar também a iluminação do local. Não adianta você pegar às vezes uma foto que foi tirada no ambiente escuro, com uma fonte de luz apenas, e querer fazer uma coloração com uma foto, né, próxima de uma foto que foi luz de dia, enfim. A coloração vai ser copiada, mas às vezes não vai ter a mesma aparência, digamos assim, beleza? Bom, tenta fazer aí, se você conseguir fazer, se você achar legal algumas colorações, manda pra mim no e-mail que tá aparecendo aqui embaixo. E aí no próximo vídeo eu vou divulgar a sua foto com o seu nome, beleza? Não se esqueça então de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e em breve temos mais um vídeo pra você. Até lá!